Oi, pessoal. Boa noite a todos. Iniciaremos a nossa aula de língua portuguesa a partir de agora. Eu sou a professora Fabiana Soares dos Santos, estarei com vocês nessa jornada com essa disciplina. Espero trazer muitos conhecimentos para vocês, espero também aprender bastante, né? Quero vê-los motivados a aprender. A gente sabe que é um período difícil, estamos numa situação diferente, mas não é tão nova porque a gente já experimentou essa situação ano passado. Mas nós estamos aqui com o intuito de trazer muito aprendizado e muito conhecimento para todos vocês. Então vamos lá. Sintam-se, eu espero que vocês sintam-se bem-vindos a essa nova disciplina de língua portuguesa comigo. Espero que vocês aprendam, espero que tirem as dúvidas no nosso grupo de WhatsApp ou então no meu privado. Fiquem à vontade para me perguntar qualquer dúvida que vocês tiverem, tá? Desejo que todos estejam muito bem, com muita saúde e com paz. Então, com fé em Deus, a gente vai vencer essa pandemia para poder voltar à sala de aula. Mas enquanto isso não acontece, vamos nos comunicando por aqui mesmo, não é verdade? Então vamos lá. A nossa disciplina é língua portuguesa. Só que nesse conteúdo agora, para iniciar, nós teremos a literatura. E nós teremos, o tema da aula de hoje será o pré-modernismo. Aí nós faremos uma longa jornada, entre aspas, sobre o que foi o pré-modernismo, o que foi a Semana de Arte Moderna, o que foram as vanguardas europeias, e também o modernismo e o pós-modernismo, tá bom? Então vamos continuar, vamos iniciar a nossa aula. O pré-modernismo foi um período que teve muita movimentação literária, né? E é um período considerado uma transição entre o simbolismo e o modernismo. Então o que significa isso? Que o pré-modernismo, ele veio depois do simbolismo e veio antes do modernismo, duas escolas literárias. E se caracterizou pelas produções que vieram no início da Semana de Arte Moderna de 1922. Lembrando que a Semana de Arte Moderna ela marcou o início do modernismo. Então, antes da semana surgir, nós tínhamos o pré-modernismo. Esse período de transição, porque o pré-modernismo não é considerado uma escola literária, tem influências dos realistas, dos parnasianistas e dos simbolistas. Tá certo? Algumas das características do pré-modernismo são essas: ruptura com o academicismo, ou seja, eles romperam aquela característica academicista, aquela maneira mais formal de falar. Era uma arte nova, que com isso, como o nome já diz, é pré-modernismo, vem antes do modernismo. Então, ia dar lugar a uma nova arte, uma arte mais moderna. Ruptura com o passado e a linguagem parnasiana, apesar de ter características parnasianas, também teve uma certa ruptura com a linguagem parnasiana. Tinha uma linguagem coloquial mais simples, não era aquela linguagem formal. Fazia a exposição da realidade social brasileira. Nós temos diversas obras que traziam essa realidade brasileira à tona. Regionalismo e nacionalismo, marginalidade das personagens, marginalizava o sertanejo, o caipira, o mulato e tratava de temas históricos, políticos, econômicos e sociais. Então, essas são algumas das características do pré-modernismo, o que marcou esse período de transição, porque, mais uma vez, não é considerado uma escola literária, tá ok? Então, nós temos aqui alguns autores. Vamos falar sobre alguns autores do pré-modernismo. Apesar de apresentar em seus romances traços característicos do realismo e do naturalismo e em suas poesias elementos do simbolismo, sobressaíam dois aspectos: a abordagem da realidade brasileira, então eles abordavam a realidade, e também o uso da linguagem, que, como a gente viu lá nas características, não era uma linguagem formal, era uma linguagem coloquial, uma linguagem simples. Então, vamos continuar. A realidade brasileira, né, era abordada pelos pré-modernistas porque eles se preocupavam com o cotidiano dos brasileiros. Eles se interessavam pelo dia a dia da população. Então, esse dia a dia da população, o que acontecia na política, na sociedade, era tratado de alguma maneira nessa poesia
nessa poesia, na prosa, nos livros, nos contos dos autores pré-modernistas. O uso da linguagem. Como eu disse para vocês, era uma linguagem simples e coloquial. Não era uma linguagem formal, era diferente das outras escolas. Dos autores pré-modernistas, Lima Barreto foi o que mais se destacou quando ele escrevia nessa linguagem mais acessível, né? Quando o autor usa a linguagem simples e coloquial, ele chega mais próximo da população, de certa forma, a população mais marginalizada, né? Até porque as pessoas que não têm tanto conhecimento, não têm tanto aprendizado, ela não conhece essa linguagem mais formal. Essa tentativa do autor de Triste Fim de Policarpo Quaresma, de 1915, de escrever em linguagem simples, muitas vezes alheia às normas do português padrão, resultou em críticas no período em que ele escreveu, principalmente vindas de intelectuais e autores parnasianos. Ou seja, ele escreveu esse livro, Triste Fim de Policarpo Quaresma, essa obra belíssima que vocês precisam ler. Quando puderem, façam a leitura. A leitura de livros literários é muito rica e é muito importante para vocês que irão prestar o Enem, certo? Então, o que aconteceu? O Lima Barreto, ele tinha essa predominância de escrever com a linguagem mais simples e coloquial e também não obedecia às normas do português padrão. Isso irritou alguns intelectuais e autores parnasianos. Aí nós temos aqui o contexto histórico do pré-modernismo, que iniciou durante a República da Espada, nessa transição da República da Espada para a República Velha, que tinha a política do café com leite, na qual as oligarquias, né, o poder, a política do café com leite, era um período em que o poder federal estava centralizado entre Minas, que era grande produtora de leite, e ainda é, e também São Paulo, grande produtor de café. Nesse panorama que o regionalismo brasileiro começa a se expandir na virada do século, enfatizando diversos conflitos. Então, nós podemos perceber que nesse período do pré-modernismo, nós vivenciamos diversas revoltas, como a revolta da vacina, a revolta da chibata, a revolta armada e também a revolta de Canudos, que aconteceu na Bahia. Nós iremos tratar agora de alguns autores pré-modernistas. Alguns deles foram Euclides da Cunha, Graça Aranha, Monteiro Lobato e Lima Barreto. Foram os que mais se destacaram. E na poesia nós temos Augusto dos Anjos. Vamos conhecer alguns desses autores. Euclides da Cunha foi um escritor, poeta, ensaísta, jornalista, historiador, sociólogo, geógrafo, poeta e engenheiro brasileiro. Ele publicou a obra Os Sertões. Os Sertões é muito interessante porque para ele publicar essa obra, ele vivenciou. Como ele diz na biografia, né, uma biografia curta, ele era jornalista. Então, no período em que ele trabalhava como jornalista em um jornal, ele foi para a Bahia e vivenciou essa guerra de Canudos lá na Bahia. Então, a partir das suas perspectivas, a partir daquilo que ele viveu nessa guerra, ele escreveu Os Sertões. Então, ele tinha muito ao que contar para a gente, né? É um livro que narra as experiências vivenciadas por ele na Guerra de Canudos, ocorrida na Bahia, onde ele atuou como correspondente do jornal Estado de São Paulo. Aí nós temos aqui Lima Barreto, que nasceu no Rio de Janeiro. Ele veio de uma origem humilde e descendentes de escravos negros escravizados. É considerado um dos principais autores pré-modernistas brasileiros. Ele escreveu Triste Fim de Policarpo Quaresma, uma obra, como eu disse para vocês lá atrás, que foi uma obra bastante criticada porque ele usava uma linguagem mais popular, né? E trazia a representação de enredos centrados no cotidiano de homens comuns. Então, Lima Barreto, ele, de uma certa forma, tentava se aproximar, tentava chegar mais perto das pessoas mais simples. Aí nós temos aí Monteiro Lobato, todo mundo conhece, escreveu diversas obras e ele trazia mais esse tom juvenil, tentava alcançar mais o público infantil e juvenil. A gente sabe que a maior obra dele é O Sítio do Pica-Pau Amarelo, tem diversas obras sobre a Emília, né?
A Aritmética da Emília, diversas obras muito interessantes que trazem esse cenário, esse enredo infantil, infanto-juvenil para suas obras. Nós temos aqui agora Augusto dos Anjos. Ele nasceu na Paraíba, é um dos principais poetas da literatura brasileira. Ele tem na sua essência traços típicos do simbolismo e do cientificismo naturalista, né? Ele inovava nessa situação de poeta pré-modernista. Ele escreveu só uma obra, o poema Eu, que foi publicado em 1912. Mas mesmo assim, apesar de ter escrito só essa obra, esse poema, Eu, ele foi bastante conhecido, teve bastante representatividade no pré-modernismo. Aí nós temos aqui um poema dele, que é Versos Íntimos, poema bem pequeno. Vê, ninguém assistiu ao formidável enterro de tua última quimera, somente a ingratidão, esta pantera, foi uma companheira inseparável. Acostuma-te à lama que te espera, o homem que, nesta terra miserável, mora entre feras, sente inevitável necessidade de também ser fera. Toma um fósforo, acende teu cigarro. O beijo amigo é a véspera do escarro. A mão que afaga é a mesma que apedreja. Essa última parte aí do poema é uma parte bastante interessante que virou até um ditado popular, né? Que a mão que afaga, a mão que faz carinho é a mesma que apedreja. Muito interessante. Aí nós temos aqui Graça Aranha, que é um dos também mais importantes autores do pré-modernismo. Ele escreveu a obra Canaã, é uma das mais famosas obras desse autor e foi publicada em 1912. Ele tinha as tendências naturalistas e simbolistas e trazia nas suas obras a questão racial. Ele tratava bastante da questão racial. Em Canaã, ele narra o enredo de 2 imigrantes alemães no estado do Espírito Santo. Um desses personagens, de nome Milkau, assume uma postura favorável à miscigenação entre os alemães e outros povos, ao passo que o outro personagem, chamado Lentz, mostra-se contrário a esse processo que, segundo sua ótica, resultaria no enfraquecimento da raça ariana. Ou seja, ele tratou dessa questão da miscigenação. O que é a miscigenação? É você ter um povo plural, um povo branco, negro, amarelo, pardo, né? Não ter só uma única coisa, uma única cor. Então, é interessante que a gente seja plural. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje sobre pré-modernismo. Eu agradeço a atenção de todos, espero que vocês tenham compreendido. Se ficou alguma dúvida, falem comigo, tá certo? Eu vou estar no WhatsApp da escola, no grupo da escola, também vou estar no meu privado, qualquer dúvida podem colocar. Hoje a gente não vai ter exercício, teremos somente a explicação e depois eu vou passar um exercício para vocês fazerem uma produção textual sobre esse período. Então, vamos estudando sobre a literatura com muita atenção, porque é um contexto muito interessante, é um tema bastante interessante e instigante. E a gente precisa realmente conhecer a literatura brasileira e valorizar. Então, um grande beijo, a gente volta na próxima aula. Até lá!